pessoal? Nós vamos estudar um pouquinho de física agora. Eu sou o professor Robson Salgado e estou aqui para conversar com você. Nós vamos falar exatamente de quê? Vamos ver se você adivinha. Isso, nós vamos falar de eletrostática. Vamos revisar aqui para você, você que vai fazer Enem, você que vai prestar vestibulares. Nós vamos falar um pouquinho de eletrostática. Vamos tentar levar os principais conceitos até você. Ô, professor, o que nós vamos estudar de eletrostática? A primeira pergunta que vem, o que nós vamos fazer aqui, né? E aí vai a sua resposta. Em eletrostática, nós vamos dar uma olhadinha em cargas, nós vamos dar uma olhadinha em eletrização, campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica, tá bom? Depois a gente vai ver a relação entre potencial elétrico e trabalho, tá bom? Mas isso tem a ver com força e potencial. Vamos lá? Começando então por cargas elétricas. Como é que um corpo adquire carga, né? Todo corpo, a gente parte do princípio que ele é neutro, porque ele é formado, você está vendo aí, por átomos. Então tem um átomo representado aí. Quais são os elementos que esse átomo tem? Vamos ver? Esse átomo, no seu núcleo, ele tem prótons. Qual é a característica do próton? Ele é uma carga positiva. Ele tem nêutrons. Qual é a característica do nêutron, que também está no núcleo? Ele é sem carga, a carga dele é zero. E nós temos os elétrons. Ora, qual é a carga dos elétrons que ficam em torno do núcleo, viajando em torno do núcleo? Eles são carga negativa. Agora preste atenção. Nenhum corpo perde prótons, nem nêutrons. Quer dizer, não é que não perde, mas aí a gente já está falando de radioatividade, energia nuclear, é outra conversa. Na verdade, a gente tem que prestar atenção que quando a gente fala de eletrostática e eletrização, nós estamos trabalhando com o elétron, tá? Quem é que pode sair e quem é que pode entrar no corpo? O elétron, que é uma carga pequenininha, tá certo? A carga negativa, pequenininha, fácil, porque está do lado de fora do átomo, fácil de ir de um corpo para o outro, do outro para um, e fica fácil da gente eletrizar, tá bom? Então, ninguém movimenta próton nem nêutron em eletrostática, tá bom? O que a gente movimenta são as cargas positivas ou negativas. E aí, fica uma dica, o corpo que deixa as cargas passearem à vontade nele, a gente chama de condutor. Os corpos que não deixam essa carga passear nele, a gente chama de isolante. Muito bem. Então, preste atenção. Se eu tenho um pedaço de plástico, ele guarda a carga, posso colocar carga nele, negativa ou positiva? Posso. Mas esse pedaço de plástico não deixa a carga passear por ele, então ele é um isolante. E se eu fizer a mesma coisa com um pedaço de ferro, o ferro já deixa a carga passear nele. Então, ele é um condutor. Cuidado, porque tem um limite para ser condutor e ser isolante, depende da diferença de potencial e tal, mas isso já é outra conversa. Tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo assunto nosso aqui, a gente está falando de cargas, e agora? Para entender como é que é a carga, olha só o que eu vou mostrar para você. Se eu tenho um corpo neutro, ele pode ganhar ou perder elétrons. Tá? Até aí você está tranquilo, o corpo é neutro, tem o mesmo número de prótons, tem o mesmo número de elétrons, e aí ele está neutro. Se ele tem 10 cargas positivas em termos de prótons, ele também tem 10 negativas em termos de elétrons, tá? Então, 10 positivos com 10 negativas está neutro. Mas o que acontece se esse corpo perder elétrons? Puxa, professor, ele tinha 10 prótons, ele tinha 10 elétrons, agora ele perdeu 2 elétrons. Tem 2 prótons que não fazem par com o elétron. Então, esse corpo fica eletrizado. Ele perde elétron, que é carga negativa, e ele fica carregado positivamente. Então, é um corpo eletrizado positivamente. Agora, vamos supor que ao invés de perder elétrons, esse corpo neutro ganha elétrons. Olha, ele tinha 10 prótons, 10 elétrons, estava neutro. Daí ele ganha mais 2 elétrons. Opa, agora esse corpo ficou com carga negativa sobrando. Se ele ficou com carga negativa sobrando, ele se tornou um corpo eletrizado negativamente. Beleza? Como é que é? Então, o corpo é neutro. Se ele perder elétron, ele perde carga negativa, fica sobrando positiva nele, ele fica positivo. Se o corpo está neutro, ele ganha carga negativa, ele ganha elétron, ele fica carregado negativamente. Beleza?
Tranquilo? Corpo positivo, perdeu elétron. Corpo negativo, ganhou elétron. Vamos lá? Então, vamos ver se você sacou isso direitinho. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma esfera, tá vendo essa esfera aí? E ela esteja cheia de carguinhas positivas. Ela foi carregada, ela perdeu um punhado de elétron, tá vendo? Ela perdeu um punhado de elétron, ficou cheia de carga positiva aí, distribuída ao longo desse corpo, dessa esfera azul. Agora, como é que eu calculo a carga que tem nesse corpo, a carga total que tem nesse corpo? Vamos ver? Ora, a gente chama de carga elementar uma carga igual à carga do elétron. Quanto vale essa carga elementar? Veja lá, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se ganha elétron, fica negativo. Se perde elétron, fica positivo. A primeira coisa. Quem é o portador de carga? É o elétron. Se o corpo que está ali, você está estudando, ele perdeu o elétron, ele vai ficar positivo. Se ele ganhar elétron, vai ficar negativo. Qual é a relação de carga? Vai estar associado à carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E como é que eu calculo isso? Olha só, a carga que o corpo adquire, aquela carga Q, ela é igual ao número de elétrons que foram ganhos ou perdidos vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas essa carga vai ser positiva ou ela vai ser negativa? Aí depende, né? Se ganhar elétron, ganhou 10 elétrons, aquele N é igual a 10. Só que o sinal vai ser negativo, porque ganhou o elétron. Se perder elétron, perdeu 10 elétrons, o N também é 10, só que essa carga será positiva porque foi elétron perdido. Então, o sinal que a carga adquire, a gente interpreta sabendo se foi elétron perdido ou se foi elétron ganho, que formou esse corpo eletrizado. Tá bom? E como é que calcula o valor da carga? É o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Até aí tranquilo? Se está tranquilo, eu vou colocar um exercíciozinho da Unital para a gente exercitar, para a gente aplicar um pouquinho esse conceito. Então, olha só, o exercício diz assim, uma esfera metálica tem carga elétrica negativa, de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulombs. Sendo a carga do elétron, ele deu a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pode-se concluir que a esfera contém. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ele falou que a carga elétrica é negativa. Então, isso significa que essa esfera metálica, ela ganhou elétrons, tá? Não está na pergunta, mas é algo que você tem que interpretar. Pode aparecer numa outra pergunta esse conceito, se ganhou ou se perdeu elétron. E aí eu preciso calcular. Tenta aí, dá uma pausa aí e vê se você consegue resolver. Muito bem. Vamos resolver juntos, então, agora. Olha só. A gente sabe que a carga do elétron, a carga do corpo é igual a um número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. A carga que o corpo tem foi dada, é 3,2, vezes 10 a menos 4. O número de elétrons eu não sei, é isso que o exercício está perguntando. E a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu passo aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 para o outro lado, dividindo, que está multiplicando ali o número de elétrons, eu faço a continha, 3,2 vezes 10 a menos 4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 e obtenho que o número de elétrons é 2 vezes 10 a 15. Como o corpo tem carga elétrica negativa, ele possui excesso de elétrons, ele tem mais elétron do que próton, né? Porque próton, já falei, ninguém perde, ninguém ganha próton, o que ele perde ou ganha é elétron. Então ele tem mais elétron do que próton, tá certo? Então é 2 vezes 10 a 15 a resposta, 2 vezes 10 a 15 elétrons, que são ganhos. Então tem excesso de 2 vezes 10 a 15 elétrons. A alternativa que é a resposta é a alternativa C. Tá bom? Depois você tenta fazer de novo com bastante calma para você ver se entendeu direitinho. Entendeu como é que aplica? Então a gente pode passar para o próximo passo. Ô Robson, qual que é o próximo passo? Bom, você viu que estava na listinha lá. Segundo passo é eletrização. Bom, a eletrização, ela ocorre de 3 formas possíveis. A primeira é por atrito, você já deve ter vivido essa eletrização por atrito. A segunda é por contato, que você também já deve ter vivido. E a terceira é por indução, daí já não sei se você viveu, mas a gente vai tentar descobrir aqui. Vamos lá? Primeira eletrização, por atrito. Olha aí que desenho legal. Eu tenho 3 coisas interessantes, né? Eu tenho um âmbar, uma pedra de âmbar,
Não tem na nossa série triboelétrica ali o âmbar, tá? Mas as primeiras experiências foram feitas com esses dois materiais, com o âmbar e com uma lã. A lã e o âmbar, você atritava o âmbar com a lã, o âmbar ficava eletrizado, ficava lá. Sabe aqueles, você vê que o cabelo arrepia, que tem aquele gerador de Van der Graaf, é muito legal, né? Então, aquilo acontece por eletrização. Óbvio, que tipo de eletrização rola ali dentro do gerador de Van der Graaf, aquela bola de alumínio, que o pessoal põe a mão e fica com o cabelo arrepiado. Aquilo ali é simplesmente eletrização por atrito. Mas para entender eletrização por atrito, você precisa entender o que é uma série triboelétrica. Olha só, você tem essa listinha aí que chama série triboelétrica. E o que significa essa série triboelétrica? Bom, eu vou colocar uma lista de vários materiais. Essa lista que eu estou apresentando para vocês, essa série triboelétrica que eu estou apresentando para vocês, ela é desse formato, na horizontal. O vidro tem mais tendência de ficar positivo, o cobre tem mais tendência de ficar negativo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um vidro, vou limpar ele com um pedaço de algodão. Olha, vou esfregar o vidro no algodão, ou melhor, o algodão no vidro, vai ficar mais fácil, né? Se eu vou esfregar o algodão no vidro, quando eu parar de esfregar o algodão no vidro, certeza que o vidro ficou positivo e o algodão ficou negativo. Tá certo? Por quê? Porque a série triboelétrica me afirma isso, ela vai sempre ser dada no exercício. O Robson, ela vai sempre, se ela pergunta, né, pessoal, Robson, ela vai sempre ser dada desse jeito aí, desse jeitão? Não. Às vezes é escrito uma palavra do lado da outra, em vez de ser inclinadinha aqui para ficar bonitinho, que a gente deixa assim, né? Ela vem escrita uma do lado da outra, a setinha pode ser para o lado contrário, pode ter 1001 variações. Outra, pode ser na vertical, vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, plástico e cobre, a setinha está apontando para baixo, ou pode ser cobre, plástico, algodão, seda, pele de gato, lã, mica, e a setinha. Então, assim, existe 1000 maneiras de representar. O importante é você sempre fazer a mesma leitura. O cara que estiver do lado positivo, quando sofrer atrito com o lado que está mais do lado negativo, que está mais do lado negativo ficará negativo, que está mais do lado positivo ficará isso, positivo. Tá bom? Entendeu até aí? Então, por atrito é só esfregar. Ô Robson, você falou que no meu cotidiano, sim, se você observar os caminhões que carregam combustíveis, muitos deles têm correntes penduradas lá no para-choque lá atrás. Você já se perguntou para que é aquela corrente? Que enfeite mais esquisito, né? Pois é, não é enfeite. Aquelas correntes, quando dá um balanço, uma situação que abaixa um pouco a suspensão, passa num buraco, numa vala menor, um rebaixamento da pista, né? O que acontece? Aquela corrente encosta no chão. Como aquele caminhão anda e tem um atrito do metal com o ar, ele vai ficando carregado eletricamente. Se bobear, na hora que abrir o tanque, se fizer uma faísca, pode explodir a gasolina, o combustível que está dentro do caminhão. Então, o que é feito? Pendura uma corrente lá atrás. Quando ele esbarrar aquela corrente no chão, ele já dá uma descarregada. Como é que chama esse encostar de um condutor a partir de um objeto eletrizado na terra? A gente chama isso de aterramento ou fio-terra, tá bom? É ou fio-terra. Tá joia? A gente vai ver isso daqui a pouquinho aí. Mas você já entendeu que aquele caminhão, ele sofre aterramento para evitar de acumular, por atrito com o ar, muita carga elétrica, tá bom? Isso serve para quem anda de moto, né? Andou de moto com blusa de nylon, blusa de lã, a hora que você para, você está todo eletrizado. Vai abrir o portão e dá uma descarga elétrica no portão, porque o portão também está aterrado, ele está ligado à terra, ele funciona como um fio-terra. Tá bom? Entendeu aí o que é eletrização por atrito? É quando esfrega um corpo do outro. Beleza? Muito bem. Depois da eletrização por atrito, nós vamos ver a eletrização por contato. Essa é muito legal, você tem que prestar atenção. Observe o que eu coloquei aí para você. Eu tenho uma carga Q, certo? Essa carga Q está numa esfera, você viu lá que tem várias carguinhas, eu estou supondo ela positiva, e eu tenho uma outra esfera neutra. E eu estou imaginando que essas esferas são feitas do mesmo material, têm a mesma geometria, tá certo? Tem as mesmas dimensões. Como é que a gente diz isso em física, né? A gente diz que são duas esferas idênticas, quer dizer, feitas do mesmo material, mesma geometria e mesmas dimensões, tá certo? Quando a gente encostar duas esferas idênticas como as que a gente tem aí, aquela carga que estava numa esfera só, ela vai se distribuir nos dois corpos, nas duas esferas. Bom,
E aí, depois que eu separar essas esferas, a carga que estava numa esfera só, ela vai se dividir nas duas. Então, como é que eu fico com a carga resultante, que é R ali? Ela é a carga total, eu somo a carga das duas esferas e divido pelo número total de esferas. Detalhe importante, ali por um acaso eu coloquei a segunda carga como neutra. Mas e se essa carga, se essa esfera que está neutra, ela tivesse uma carga negativa? Então eu somaria. Vamos supor que eu tenho 10 de carga positiva e 4 de carga negativa. Quando eu somar, vai sobrar quanto? 10 positiva, 4 negativa, sobrou 6 positiva. Então a carga total ficou 6 positiva, porque 4 negativas vão neutralizar 4 positivas. Se sobrou 6, quando eu dividir por 2, vai ficar 3 para cada um. Perfeito? 3 o quê? Vamos imaginar que seja 3 coulombs aqui, tá bom? Mas aí a carga se divide, independente se eu estou falando em número de elétrons, se eu estou falando em carga mesmo, em coulomb, tá? Lembrando que a carga sempre é dada em coulomb. Quem é aquele N ali? É o número de corpos, não é o mesmo N lá do número de elétrons, tá? Esse aí é o número de corpos pelo qual eu estou distribuindo a carga total. Podia ser, eu coloquei só 2 para simplificar o nosso entendimento, mas podiam ser 3, 4, 5 esferas idênticas, isso não importa, tá bom? O que eu vou fazer é pegar, somar as cargas, a carga total e dividir por ele. Então, quando eu somo as cargas, o sinal é importante. Carga positiva fica positiva, carga negativa fica com sinal negativo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Depois da eletrização por contato, vem a última, talvez a mais complexa delas. Mas antes de fazer a mais complexa, a gente precisa fazer o exercício, né? Vamos voltar então aqui no exercício? Vamos lá. Agora nós vamos fazer um exercício para você entender melhor como é que a gente calcula isso. Ó. Uma pequena esfera condutora A, no vácuo, possui inicialmente carga elétrica Q. Ela é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, mas neutra, e ambas são separadas após o equilíbrio eletrostático ter sido atingido. Então, junta as duas, distribui a carga, separa. Esse procedimento é repetido mais 10 vezes, envolvendo outras 10 esferas iguaizinhas a essas duas, ou seja, idênticas, a esfera A, todas inicialmente neutras. Ao final, a carga da esfera será igual a... E agora? Como será que faz? Dá uma pausa aí, tenta fazer sozinho primeiro. Daqui a pouco você retoma e vê se acertou. Vamos lá? Vamos resolver junto agora? Então presta atenção. A cada contato, a carga das esferas, por ser idêntica, será dividida por 2, não é? Então no primeiro contato, juntou as duas cargas. Carga total se dividiu em 2, ficou Q sobre 2. Agora Q sobre 2 eu junto outra carga. Divide por 2 de novo, fica Q sobre 4, Q sobre 2 ao quadrado. No terceiro, fica Q sobre 2 a terceira. Portanto, no 11º contato, que daí já tinha feito 1, são mais 10. Vai ficar Q sobre 2 elevado a 11. Se você for repetindo quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 11º, você vai perceber que a carga total das últimas esferas, né, será Q sobre 2 elevado a 11. Consequentemente, a resposta é a letra C. Muito bom, não anotei aqui, mas você anota aí. É a letra C a resposta, ela Q sobre 2 elevado a 11. Ficou claro isso? Entendeu o exercício? Muito bem. Vamos então falar agora da última, agora sim, nós vamos falar da última forma de eletrização. Como se chama essa última forma de eletrização, professor? Indução. Opa, indução. Então você imagina o seguinte, olha lá, ó, coloquei uma esfera carregada positivamente e um bastão, uma peça, tá, longa de um metal qualquer. Quando eu aproximo essa peça, esse bastão, da esfera que está carregada positivamente, o que esse bastão faz? Ele puxa para o lado da carga positiva, que ela vai atrair as cargas negativas desse corpo. Ele puxa para o lado da carga positiva todas as cargas negativas possíveis desse corpo. E repele para o lado oposto todas as cargas positivas. Então, positivo atrai positivo. Opa! Negativo atrai positivo. Positivo atrai negativo e negativo se repele. Ou seja, cargas diferentes se atraem. Cargas iguais se repelem. Como aquela carga na esfera é positiva, quando eu aproximo
Como aquela carga esférica é positiva, quando eu aproximo o bastão que está neutro, o bastão faz com que as cargas negativas se aproximem da carga positiva e que as cargas positivas se afastem. Ótimo. Só que o que acontece se eu afastar o bastão novamente? Isso, tudo volta ao normal. As cargas negativas voltam onde elas estavam, as positivas também, fica todo mundo alegre e feliz e continua aquela barra estando neutra. Combinado? Então, isso foi eletrização por indução. No primeiro momento, não havia a indução. Quando eu aproximo, aparecem cargas de indução. Quando eu afasto novamente, essas cargas desaparecem novamente. Aí o aluno esperto faz uma pergunta: professor, tem algum jeito dessa carga ficar ali nessa barra? Eu vou falar para você. Tem. Como é que é? É assim, ó. Tá aqui a carga positiva, certo? Tem o bastão, né? Outro corpo, ele está neutro. A carga positiva, eu aproximo o bastão. Só que agora eu vou criar uma outra coisa. O que que é? Opa, liguei um fio. Um fio, tá vendo aquele símbolozinho ali? Parece 3 risquinhos que vão diminuindo. Aquilo ali é um aterramento. E aquele risquinho que eu coloquei é um fio condutor ligado nesse bastão. Olha que importante. O bastão tem um lado negativo e um lado positivo. Se eu ligar esse fio terra, esse aterramento que está desenhado aí, do lado negativo, nada vai acontecer. Por quê? Ali já está cheio de elétron e a carga positiva não vai atrair mais elétron para o bastão. Se eu ligar no meio do bastão, também nada vai acontecer porque o meio está neutro. O único lugar que vai permitir o movimento de cargas a partir do aterramento vai ser do lado positivo ali. Isso porque essa esfera é positiva. Se a esfera fosse negativa, a gente ia fazer também do lado oposto, só que as cargas seriam negativas. Então, o que acontece quando eu conecto aquele lado que está positivo ao fio terra? Exatamente. O fio terra deixa subir elétron para tentar neutralizar a carga positiva que está ali. Ora, vai neutralizar? Momentaneamente vai, tá certo? Agora, se eu afastar de novo, tudo fica neutro novamente. O elétron volta para a Terra, tudo volta ao normal. Porém, se eu pegar uma tesoura e cortar aquele fio terra antes de afastar, então eu corto o fio terra e depois eu afasto. O que aconteceu? Você viu que subiram elétrons pelo fio. Esses elétrons tentaram neutralizar a carga positiva. Eu cortei o fio, o elétron não consegue mais ir embora. Quando eu afastar o meu bastão, o que vai acontecer? Ele estará carregado negativamente. Você entendeu? Ficou claro para você? Muito bem. Então, como é que é? Aproximo. A carga negativa fica mais próxima da positiva, a positiva se afasta, liga um fio terra, o elétron tenta subir para neutralizar as cargas positivas. Eu corto o fio terra, o elétron não consegue mais ir embora. Quando eu afasto de novo o bastão, as cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons que subiram, vão continuar ali e aí o corpo fica eletrizado negativamente. Ô Robson, e se eu trocasse aquela esfera positiva por uma negativa? Você ia trocar. Onde está negativo fica positivo, onde está positivo fica negativo. Era só inverter. No final, o bastão estaria com carga positiva. Em vez do elétron subir, o elétron iria descer, porque ele ia ficar cheio de elétron naquele lado que hoje está positivo ali. Tá bom? Combinado? Entendeu como é que raciocina? Pegou o jeitão? Então, por indução, tem duas situações, né? Quais são elas, Robson? Vou voltar um pouquinho. Tem essa em que eu não ligo o fio terra, então a indução é momentânea, quando afasta, volta ao normal. Tem essa que eu conecto o fio terra, aí se eu cortar o fio terra, o elétron não tem jeito de ir embora ou de subir de novo na peça que ele estava, e aí o que acontece? Aí o corpo fica eletrizado ao final. Joinha? Essa foi a eletrização por indução, terceira forma de eletrização, tá? Espero que você tenha entendido aí. Então vamos entender uma outra coisa agora. Você entendeu a eletrização? Vamos entender o seguinte agora. Se o corpo ele pode estar carregado positiva ou negativamente. O que nós vamos estudar desse corpo agora? Já que ele já está carregado, a gente viu a sua eletrização, nós precisamos agora analisar como é que vai ficar o campo elétrico. O que é o campo elétrico, Robson? Bom, quando a gente pensa em massa, a Terra, por exemplo, ela causa uma distorção em torno dela no espaço que aproxima as massas dela, que faz a gente ficar grudado na Terra.
A gente chama isso de campo gravitacional. As cargas, elas também geram uma distorção no espaço em torno delas, de forma a interagir com outras cargas. Essa distorção a gente chama de campo elétrico. Só que tem que prestar atenção no seguinte, uma carga positiva tem um campo elétrico saindo radialmente dela, sempre perpendicular à sua superfície. E uma carga negativa tem o campo elétrico entrando nela. Percebeu aí? Campo elétrico da carga positiva sai, campo elétrico da carga negativa entra na carga negativa. Não pode esquecer disso, ok? Tranquilo? E como é que eu calculo, Robson, um determinado campo elétrico? Aí você tem que prestar atenção no seguinte, não é só calcular, não é em qualquer lugar no campo elétrico. Então tem o seguinte, tá vendo essa carga que está aí, positiva? Ela está a uma distância D daquele ponto P. Naquele ponto P, é um ponto qualquer no espaço que eu escolhi ali, tem um campo elétrico. Tá vendo o campo elétrico E? Isso. E o campo elétrico é um vetor. Presta muita atenção nisso, é vetor. Então, quando eu for resolver um problema de campo elétrico, eu preciso fazer cálculo vetorial, tá certo? Cálculo vetorial é outro assunto, nós não vamos ficar falando dele aqui. Mas você precisa entender também o cálculo vetorial. Então, campo elétrico, quando eu somar campos elétricos, eu vou somar vetorialmente, ou subtrair vetorialmente. Eu nunca vou somar e subtrair algebricamente. Só que presta atenção. Como é que vai ficar o valor desse campo elétrico aí? Bom, eu não preciso ficar pensando em sinal do campo elétrico, da carga. Por quê? Porque você já tem como estudar. Se essa carga é positiva, o campo elétrico está saindo dela. Se a carga fosse negativa, o campo elétrico estaria entrando nela. Certo ou não? Muito bem. Então, o campo elétrico eu vou calcular como uma constante K, que depende do meio, né? Eu chamei de K0, depende do meio. Quanto vale K0, Robson? Normalmente, a prova que você estiver resolvendo, seja ela um concurso, seja ela um vestibular, seja ela um Enem, ele vai falar para você assim, Robson, K0 vale 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? O vestibular vai te dar isso, o concurso vai te dar isso, o Enem vai te dar isso. Então, você vai pegar a constante, que depende do meio. Nem sempre vai ser 9 vezes 10 a nona, ele pode alterar o meio e dar um outro valor, mas aí ele vai dar o valor, fique tranquilo. A carga, se for negativa ou positiva para a gente não importa, a gente vai estudar a direção do campo elétrico. O negativo e o positivo vão estar associados à direção. Direção eu já vou estudar sabendo que a carga é positiva ou negativa, tá? Então é só pegar a constante, multiplicar pela carga e dividir pela distância ao quadrado, tá bom? Molezinha? Será que a gente consegue exercitar isso? Vamos ver? Vamos lá? Um exercício da Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Duas cargas de sinais opostos, uma positiva, a outra negativa. Tá? Elas têm o mesmo módulo, a mesma intensidade, as cargas são iguais. Só que uma é positiva, a outra é negativa. Estão dispostas próximas uma da outra, conforme está representado na figurinha aí. Olha lá, a distância é igual das duas, tem um eixo ali que está descendo uma linha vertical, né? Elas estão na horizontal, desce uma linha vertical no meinho das duas, onde tem um ponto 1 e um ponto 2, tá certo? O par de vetores que representa o campo elétrico resultante, eu quero saber, eu não vou calcular, porque você para calcular teria que fazer kq sobre d ao quadrado, né? Nesse caso nós vamos só extrapolar, a gente vai pensar como é que vai ser para aplicar a ideia de vetor, tá bom? Vou fazer no 1, depois você vai pensar o 2. Olha 1. Coloquei uma linha ali para ficar mais fácil da gente entender, da direção das cargas até o ponto 1. O vetor da carga positiva. A carga positiva sai campo elétrico dela. Então, no ponto 1, o campo elétrico está saindo em vermelhinho. E a carga negativa? O campo elétrico vai apontar na direção da carga, a partir do ponto 1. Opa, está aqui. Olha lá, está apontando para a carga negativa. E a carga é igual, então o vetor tem o mesmo tamanho. Pergunto para você, onde estará o campo elétrico resultante? Para cá. Certo? A gente faz uma regrinha que chama de paralelogramo, né? O campo elétrico resultante está ali em preto. Muito bem. Agora, o que vai acontecer no 2? Vai acontecer a mesma coisa, né, gente? Só que o vetor vai estar mais aberto. O que faz com que aquele vetor resultante fique menor um pouquinho. Qual a resposta que bate com o que a gente está fazendo? Observe. Na resposta A, você já viu que cada um aponta para um lado, um já está apontando para o lado errado. Não é a resposta A. No B, o 2 está apontando para o lado oposto. E aqui a gente sabe que o 2 e o 1 vão apontar resultante para o mesmo lado. O B pode jogar fora. Na letra C, os dois apontam para o lado que eu estava esperando. Porém,
Quem é maior? 1. E a gente já observou que como o 2 vai ter mais inclinação nesses vetores, ó, inclina mais o vetor, a resultante ela vai ficar menorzinha. Então o 2 vai ter resultante menor. Quem é que parece com a letra C, mas o 2 está com resultante menor? Tamanho da seta tem a ver com o tamanho da resultante. Então a resposta correta aqui qual é? Você acertou. Se marcou a letra E, viu? Campo elétrico ele é vetor. Então a gente trata ele como vetor. Tá bom? Beleza aí? Conseguiu? Acertou? Aí pega outros exercícios. Online a gente tem bastante. Faça outros exercícios e calcule o valor de campos elétricos. Tá bom? Vamos para o próximo assunto nosso? Próximo assunto? Qual é? Potencial elétrico. Né? Tem gente que acaba, professor, tem material, que quando acaba de falar de campo elétrico, ele começa a falar de força, né? Eu prefiro falar um pouquinho de potencial. Por quê? Porque o potencial elétrico ele é escalar. E aí, para você não ficar na cabeça que potencial é vetor, tal, então potencial não tem setinha em cima da letra lá, ó, tá vendo? Então isso significa que ele é um escalar, não é um vetorial. É uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Então não soma igual campo elétrico. E como é que eu calculo o potencial elétrico? Você já pensou? Potencial elétrico é o seguinte, a gente chama ele de V, é dado em volt a unidade dele. Né? Lembrando que campo elétrico é Newton por Coulomb. Tá? Esqueci de avisar agora há pouco, então fica aí a dica. Campo elétrico vai ser dado em Newton por Coulomb. E o potencial? Em volt. Ele é a constante, K0, que a gente já viu, 9 vezes 10 a nona, para o vácuo e para o ar, vezes a carga dividido por D. Agora, você percebeu que aqui eu não coloquei o módulo da carga? Por que eu não coloquei o módulo da carga? Porque se a carga for positiva, o potencial fica positivo. Se a carga for negativa, o potencial fica negativo. E eu não vou estudar direção e sentido como eu faço com o vetor. Então, o que acontece? Eu preciso considerar o sinal da carga no potencial. Olha, é mesmo, Robson? Inclusive, nós vamos fazer um exercíciozinho para você entender. E observe que o D não é ao quadrado, hein, para não fazer besteira depois. Observe. Campo elétrico. Primeiro vamos falar da superfície que é potencial, daí a gente vai para o exercício. Vá. Observe o seguinte. Potencial é Kq sobre a distância. Mas se eu pegar essa carga positiva esférica, todas as esferas, como se fosse uma cebola, né? Lá no miolinho da cebola está a carga positiva. E cada região vermelhinha dessa é uma casca da cebola. Como é um círculo, ou melhor, é uma esfera dentro da outra, você vai observar que essas regiões em vermelho eu chamo de superfícies equipotenciais. Por quê? Todas elas estão à mesma distância daquela carga lá. Se a distância é a mesma, a carga é a mesma, o potencial é o mesmo. E que quer dizer igual, potencial. Então, todas essas superfícies que estão em vermelho em torno da carga positiva, podia ser em torno da negativa, também não tinha problema, tá certo? São superfícies equipotenciais, cada uma tem o potencial. Quanto mais longe ela está da carga, menor é o seu potencial. Quer dizer, quanto maior a distância, olha lá na fórmula, menor vai ser o seu potencial. Beleza? Ótimo. Você entendeu que é superfície equipotencial. Você entendeu que quanto mais longe, menor o potencial. E você sabe que potencial é Kq sobre D. Vamos calcular um exercício? Vamos fazer um exercíciozinho para ver se a gente fica o craque? Vou usar o exercício que a gente usou do campo elétrico. Observe, eu peguei o mesmo exercício e adaptei ele para o conceito que eu quero agora. Duas cargas iguais, mesma distância uma da outra em relação ao eixo, que tem o ponto 1 e o ponto 2. Só que agora, ao invés de eu querer saber qual é o campo elétrico resultante, eu quero saber qual o valor dos potenciais elétricos nos pontos 1 e 2. Como é que é? Eu quero saber o valor do potencial elétrico no ponto 1 e no ponto 2. Vamos fazer? Vamos lá. Potencial é Kq sobre D, correto? De um lado, eu tenho uma carga positiva, então o potencial vai ser mais Kq sobre D. Né? Onde a distância, na verdade, a distância é em relação ao ponto 1. Mas a distância de um lado ao ponto 1 é igual à distância do outro ao ponto 1. Né? De uma carga à outra, a distância. Não só a horizontal como a diagonal vai ser igual. Do outro lado, para os dois pontos, eu tenho uma carga negativa, que vai gerar o mesmo potencial, só que negativo, menos Kq sobre D. Quanto que vai dar o potencial resultante? Vamos ver se você adivinha. Isso, o potencial resultante vai ser 0.
Por quê? Eu não somo vetor, setinha, que nem eu estava fazendo. Eu somo o potencial. Se o potencial da carga positiva for 10 volts, o da negativa é a mesma coisa, que a geometria é a mesma, né? As condições são as mesmas, só o sinal da carga que muda. Então, da carga negativa será menos 10 volts no ponto 1. Se eu somar mais 10 com menos 10, o potencial resultante será zero. Por que isso acontece? Porque potencial é uma grandeza escalar. Quando eu trabalho com o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ficou ligeiro nisso? Ficou craque? Tá tranquilo? Muito bom, muito bom. Vamos ver agora a força elétrica. A força elétrica, se você entender o campo elétrico, ela vai ficar mais fácil para você. Ela também é um vetor, vamos trabalhar como se fosse o campo elétrico, vetorialmente. Porém, né, você lembra que a gente já tinha esse desenho aqui? Uma carga positiva, um ponto P, e ali tinha um campo elétrico. Mas se no lugar daquele ponto P a gente tiver uma outra carga, essa carga vai sofrer uma força que eu chamo de força elétrica. Ah, vai sofrer uma força? Vai. Como é que a gente calcula essa força? Ah, importante. Se a carga for positiva, a força vai ser a favor do campo elétrico, fugindo da carga positiva. O campo elétrico está fugindo da carga positiva grandona. Então, a força de uma carga positiva é a favor do campo elétrico. De uma carga negativa é contra o campo elétrico. Então, o campo elétrico dessa carga mais aí, que é essa cargona aqui mais, está apontando para um lado. A força elétrica está apontando para o outro, porque a carguinha que está ali é negativa, ela vai contra o campo elétrico. Então, lembre sempre, carga positiva vai a favor do campo elétrico, carga negativa vai contra o campo elétrico. Beleza? Tranquilo até aí? Muito bem. E como é que eu calculo, então, essa força, né? Você vai observar o seguinte, carga positiva, olha lá, força a favor do campo elétrico. O campo elétrico está apontando para um lado, veja as setinhas amarelas, né? As vermelhas representam as forças elétricas na carga positiva, que aponta para um lado, e na carga negativa, que aponta para o outro. Ok? Carga positiva a favor do campo elétrico, carga negativa contra o campo elétrico. Opa! E aí, Robson, como é que eu calculo? Coloquei aqui várias linhas de campo, que a gente chama. Como essas linhas de campo elas estão à mesma distância, a gente diz que o campo elétrico é uniforme. Quando o campo elétrico, as linhas estiverem mais juntas, o campo elétrico é mais forte. Quando as linhas estiverem mais distanciadas, o campo elétrico é mais fraco. Nesse caso, ao longo de toda a extensão que a gente pode observar ali, o campo elétrico é constante. Agora, observe o que acontece. Essa região, se você observar aqui, ó, essa região aqui, ó, é positiva. O campo elétrico vem daqui. Essa região para onde o campo elétrico vai, ela é negativa, que é para a região onde o campo elétrico está indo. O campo elétrico entra no negativo e sai do positivo. Fica ligeiro com isso, ok? Tranquilo. Então, quando eu tenho superfícies equipotenciais assim, eu tenho potenciais diferentes em regiões diferentes. Quanto mais próximo eu estou da região positiva, maior o potencial. Esse potencial eu chamei de V1. Quanto mais longe eu estou, o potencial é menor, eu chamei de V2. E a distância entre esses pontos, V1 e V2, ou seja, V1 menos V2, eu vou chamar de U, ou diferença de potencial. E se eu quiser calcular o trabalho dessa carga para ela sair daqui, porque ela vai fugir da região positiva e vai para o lado da região negativa, ela vai a favor do campo elétrico, se ela sair daqui e chegar aqui, como é que eu calculo o trabalho realizado por esse campo elétrico? Que a gente chama de tal. Vai ser a carga vezes a diferença de potencial que existe entre esses dois pontos, tá certo? Ô Robson, mas e se essa carga, ao invés de ela vir retinha aqui, como eu estou mostrando, ela vier dando voltas e mais voltas? Não tem importância. Só vai depender da carga e da diferença de potencial, o trabalho que vai ser realizado aí. Ok? Tranquilo? Você entendeu até aí? Muito bom. Vamos lá.
Vamos fazer um exercício agora, e agora nós vamos focar um pouquinho nos exercícios que já caíram no Enem. O que é que já caiu no Enem? Então, em 2020, caiu esse exercício aí com o gatinho se esfregando no pé do dono, né? Tá lá o gatinho se aproxima do pé do dono, se esfrega no pé do dono, depois sai todo arrepiado, né? E aí ele diz assim, eu odeio eletricidade estática. Essa é uma questão do Enem de 2020. O exercício pergunta, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada nessa tirinha? Bom, letra A, ele diz que é a troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Tá certo? O que você acha? Não tá não, porque não é troca de átomo que eletriza, é troca de elétron, né? Átomo não. Tá joia? O átomo é neutro, sair um átomo neutro para o outro, de um corpo para o outro, não muda nada a condição de carga. Tem que sair elétron, tá bom? Ou entrar elétron. Bom, letra B. A diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Diminuição do número de prótons. Então, a gente já falou, próton não sai de um corpo e vai para o outro. Quem sai é o elétron, o próton está lá no núcleo, não sai. Tá? Então, a letra B está errada. Letra C. A criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Criação de novas partículas, porque já tinha. Já esse novas já quebra um pouco o exercício, né? Criação de novas partículas eletrizadas. Então, cria-se, brota do nada a partícula. Não é isso. Tá? Essa palavra criação mata, inclusive, esse texto C. Tem que ficar muito atento, senão o cara marca a letra C. Não é. Letra D. A movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Opa! Então, o que eletriza o gato é a troca de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Resposta correta seria qual? Letra D. Muito bem, que você marcou letra D, você acertou. Agora, repulsão entre partículas da calça e dos pelos do gato. Não tem nada a ver. Repulsão não é o caso, é troca de elétrons. Fechou? Tranquilo? Viu? Se você se dedicar, dá para passar. Dá para ir bem no Enem, dá para caprichar aí e tirar uma aprovação e fazer uma boa faculdade. Vamos lá? Próximo. Que já caiu? Caiu esse em 2016, ó. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, para quem não sabia, está aprendendo agora isso também, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo. Então, em cima, a nuvem está carregada, vamos supor positivamente. O solo, por indução, fica negativo. E aí a tendência é de descarregar, né? Subir ou descer, carga elétrica. Em descargas elétricas, essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do... Por que faz a descarga elétrica acontecer? Porque aumenta o campo magnético da Terra? Nada a ver. Porque aumenta a corrente elétrica gerada na nuvem? Também não tem nada a ver. A nuvem está eletrizada, a Terra está eletrizada, gera um campo elétrico. Quanto mais forte ficar esse campo elétrico, maior é a probabilidade de termos descargas elétricas, que o campo elétrico vai empurrar a carga. Lembra que o campo elétrico desloca a carga? O trabalho do campo elétrico, lembra sobre a carga? Então, letra C, a resistividade elétrica. Não, se o ar ficar mais resistivo, não vai passar corrente elétrica. D, campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Então, o campo elétrico entre a nuvem e a superfície aumenta, fica mais fácil realizar o trabalho de deslocamento da carga que a gente acabou de ver. Resposta correta, letra D. Tá certo? Não sei se conseguiu ficar bonitinho aí, mas marcamos a letra D, ok? Força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo, tem nada a ver. Tá bom? Beleza? Você acertou essa também? Espero que sim. Vamos ver mais uma, para a gente finalizar, e depois nós vamos pensar refletir um pouquinho sobre o aprendizado com um grande físico brasileiro, tá bom? Enem 2017 ainda, ó, um pente plástico, aquela velha brincadeira de passar o pente no cabelo e grudar no papelzinho, já viu isso? Um pente plástico é atritado com papel toalha seco, esfregou no papel toalha. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados no pente, como mostra a figura.
Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicado pelo fato de os papeizinhos serem influenciados pela força de atrito. Gente, força de atrito agora é paper influencer, né? Não, absurdo, nada a ver, tá? Esse negócio de força de atrito influenciar, nada a ver. B, serem influenciados pela força de resistência do ar. Você está de brincadeira, né? Força de resistência do ar também agora é paper influencer. Não. C, experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas. Opa! Se formar carga elétrica, vai ter campo elétrico. Se tiver campo elétrico, vai ter força elétrica. Parece que a resposta é a letra C. Eu chutaria C, mas eu vou ver a D e a E primeiro, para não passar por nó cego. Experimentarem um campo magnético. Não estamos falando de magnético, aí é elétrico, eletrização, né, por atrito ainda. Então, letra D é absurda. Letra E, possuírem carga elétrica que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente. E agora? Eles vão experimentar um campo elétrico? Ou ele, papelzinho, possui carga elétrica que permite ser atraído ou repelido pelo pente? Então, quando o pente está eletrizado, ele vai atrair o papelzinho porque ele possui carga elétrica. Tá certo? Resposta correta, letra E. Aquela letra C é o principal que a gente chama de distrator, né? O que vai distrair você vai morcegar. Vai ler ali campo elétrico, força elétrica, vai ficar feliz da vida que você sabe que ele se relaciona e marca C. E não é, né? O papelzinho só vai ser atraído pelo pente se ele possui carga elétrica que permite ser atraído ou repelido pelo pente. Se não tiver carga elétrica, pode ser que ele nem seja atraído. Beleza? Tranquilo? Então a resposta ficou a letra E. Você acertou aí? Muito cuidado nas provas do Enem, porque é isso que acontece. Tem sempre uma principal questão distratora, uma principal resposta distratora, né? E você tem que ficar atento a qual é o comando da questão, né? A gente chama isso de item. Como é que é o item? Como é que é a pergunta? Qual é a pergunta que está sendo feita? Você tem que ler com muita calma, com muita tranquilidade, analisar com muita tranquilidade, não se afoita, marquei a C, não leio o resto. Não, se fizéssemos isso nessa questão, marcaríamos a C e teríamos errado. Tá? Então, mesmo achando uma que parece que está mais certa, lê as outras, para ver se não tem uma mais coerente, melhor colocada e mais de acordo com a pergunta. Tá bom? Sempre tem que fazer isso em prova do Enem. Sacou ou não? Beleza? E aí, pessoal, hoje a gente encerrou o nosso assunto de eletrostática. E só para finalizar, peguei uma imagem do Facebook de um conhecido meu, conheci esse rapaz aí, né? Sabe muito mais do que eu, um cara, um grande físico brasileiro, conhecido como Marcelo Gleiser, ele dá aula nos Estados Unidos, na Dartmouth College, né? E um grande divulgador da ciência e ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Espiritualidade. Acredite se quiser, um físico que ganhou o Prêmio Nobel de Espiritualidade. Muito legal, né? Ele diz essa frase que eu gosto muito. É precisamente na fronteira do conhecimento que a imaginação tem seu papel mais importante. O que ontem foi apenas um sonho, amanhã poderá se tornar realidade. Pense nisso. Sonhe. De repente vira realidade. Estamos juntos aqui sempre que você precisar. Um abraço do professor Robson. Até a próxima.